9 fatos sobre os enigmáticos invasores iquisos do Antigo Egito. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre 9 fatos sobre os enigmáticos invasores iquisos do Antigo Egito. Quem eram os iquisos? O povo enigmático que governou o Baixo Egito durante séculos. No terceiro século a.C., o historiador egípcio Manetão escreveu histórias arrepiantes sobre a invasão dos iquisos no Egito mais de 1000 anos antes. Ele escreveu sobre hordas de invasores estrangeiros que vieram do Nordeste. Eles saquearam tudo diante deles, colocaram na espada aqueles que representavam uma ameaça e escravizavam todos os outros. Eles eram brutais e impiedosos. 3 séculos depois, o historiador Joséfo, baseando-se fortemente nos relatos de Manetão, referiu-se aos iquisos como judeu em um caso e árabe em outro. Essas fontes se mostraram duvidosas na melhor das hipóteses. No entanto, até 1966, eles permaneceram a única fonte sobre os enigmáticos iquisos, cuja aparição marcou o chamado segundo período intermediário do Egito. Agora sabemos muito mais. Aqui estão 9 fatos sobre eles. Primeiro, antes da chegada dos iquisos, o Egito já estava em crise. Antes dos iquisos chegarem ao Egito, o reino já estava sob forte pressão. A Idade de Ouro do Império do Meio terminou abruptamente com a morte da rainha Sobekneferu, que não deixou herdeiros. Seu reinado foi seguido por uma fraca 13ª dinastia que mudou a capital do Egito para a cidade de Tebas, no sul Alto Egito. Incapaz de manter o Reino Unido, o norte do Egito, Baixo Egito, se separou sob a 14ª dinastia. Como tal, as 13ª dinastia e 14ª dinastia governaram simultaneamente, um reino dividido em 2. A descentralização da autoridade marcou esse período. Não há consenso sobre a origem dos governantes da 14ª dinastia. Alguns acadêmicos acreditam que eles sejam iquisos, enquanto outros propõem que eles eram de origem egípcia provincial. O que é certo é que o governo da 15ª dinastia no Baixo Egito, ao norte, era iquiso. Segundo, os iquisos provavelmente eram cananeus. Os historiadores modernos contam com evidências do local de Tel Dabá, onde Avares, a capital dos iquisos, estava localizada. Evidências materiais sugerem fortemente que os iquisos vieram do Levante, e seus nomes sugerem que eles falavam uma língua semítica ocidental. Assim, é comumente assumido que os iquisos eram cananeus. Os egípcios retratavam os iquisos como asiáticos e frequentemente como caçadores ou pastores. Em contraste, os egípcios se apresentavam orgulhosamente como um povo agrário e possivelmente que a criação do gado e da caça fossem vistas como práticas culturais inferiores. Terceiro, os egípcios usaram propaganda e alegaram que a imigração era uma invasão. Até 1966, a evidência literária dos iquisos foi derivada de fontes veementemente anti-iquisos, resumidas nos escritos do historiador egípcio Manetão, que viveu 1200 anos após o período dos iquisos. Como os egípcios antes dele, suas palavras pintaram os iquisos sob uma luz terrível. Um povo de origem ignóbil do Oriente, cuja vinda foi imprevista.
teve a audácia de invadir o país, que dominou pela força principal sem dificuldade ou mesmo batalha. Tendo dominado os chefes, eles queimaram as cidades com selvageria, arrasaram os templos dos deuses e trataram toda a população nativa com a maior crueldade, massacrando alguns e levando as esposas e filhos de outros para a escravidão. Do livro 2 da História do Egito de Manetão. Essa noção é totalmente rejeitada pelos historiadores modernos. A análise de isótopos de estrôncio de restos mortais da capital dos Iquisos, Avares, mostra que havia de fato muito mais mulheres do que homens, 77%. Essa evidência desafia a ideia de uma invasão violenta. Em vez disso, uma transição de poder mais pacífica também parece inteiramente possível. Além disso, os egípcios historicamente originaram pessoas do Levante que eram conhecidas como construtores de navios e eram muito procuradas. Avares estava situada perfeitamente para esse comércio, e os egípcios teriam usado as habilidades que os povos asiáticos como os Iquisos ofereciam. Além disso, durante esse período, muitos asiáticos serviram no Egito como soldados, servos e outros empregos em todo o reino egípcio. Outro caso interessante de propaganda diz respeito ao rei Iquiso Apep ou Apophis. Segundo fontes egípcias, ele era um governante rancoroso e incompetente. No entanto, esta descrição é quase certamente outro exemplo de propaganda egípcia. Quarto, Iquisos é um nome grego. A palavra Iquisos é uma versão helenizada do egípcio Ekakazote, que significa governantes de terras estrangeiras. O termo poderia ter sido simplesmente usado como uma frase genérica para descrever todo e qualquer estrangeiro no Egito fora da jurisdição administrativa da 16ª e 17ª dinastia, governando de Tebas. Além da fragmentação do reino, foi uma época de confusão, quando bandos de saqueadores e mercenários se aproveitaram da situação. Teria sido fácil para os egípcios culpar todos esses problemas pelos estrangeiros iquisos. De fato, há muitas evidências dessas atitudes em toda a civilização humana ao longo dos tempos. Quinto, os Iquisos governavam o Baixo Egito, enquanto os egípcios governavam o Alto Egito. De sua capital, Avares, a leste do delta do Nilo, os Iquisos mantinham influência política sobre o norte do Egito. As dinastias egípcias nativas governaram o sul do Egito a partir de sua capital em Tebas. Como tal, as 14ª e 15ª dinastia eram os Iquisos e governaram simultaneamente com as 16ª e 17ª dinastia, os nativos egípcios. Embora a noção de invasão fosse popular entre os egípcios nativos, é possível que os Iquisos simplesmente tenham assumido o controle do norte do Egito, devido ao vácuo de poder deixado por um governo egípcio descentralizado, que já havia mergulhado o reino no caos. Os Iquisos provavelmente restauraram algumas aparências de ordem para um povo desesperado por segurança. Sexto, os Iquisos adotaram a cultura egípcia até certo ponto. Do ponto de vista arqueológico, a evidência da cultura Iquiso está ligado à sua esfera de influência. O alcance direto do domínio dos Iquisos parece ter sido limitado ao delta do Nilo Oriental. Elementos de sua administração também poderiam ter existido fora desta área. Embora certas práticas culturais levantinas fossem mantidas, os Iquisos aparentemente tentaram adotar a cultura e as práticas egípcias sempre que possível.
Isso é evidente em seus princípios administrativos, que mostram uma influência marcante das práticas egípcias que não são vistas no registro arqueológico do Levante. Não há evidências arqueológicas de que os Iquisos tenham produzido qualquer arte da corte. Em vez disso, eles se apropriaram de estátuas egípcias e escreveram seus próprios nomes nelas. Os Iquisos também não deixaram um legado de grandes edifícios ou monumentos. Eles parecem ter visto isso como desnecessário, em contraste direto com os egípcios, que enfatizavam deixar monumentos como um testamento. O Palácio Real em Avares foi a única estrutura monumental significativa deixada para trás pelos Iquisos. Uma possível divisão entre os Iquisos e os nativos era a religião. Enquanto os egípcios adoravam seu panteão de divindades, os Iquisos mantiveram sua adoração ao deus Baal. E como a história tem mostrado, as diferenças religiosas são um catalisador significativo para a animosidade entre grupos de pessoas. Sétimo, os Iquisos trouxeram novas tecnologias para o Egito. Os Iquisos acrescentaram algumas invenções valiosas à cultura egípcia. Foi proposto que eles introduziram a carruagem de guerra. No entanto, isso é debatido entre os acadêmicos. Mais credível é a introdução do trabalho de bronze superior, tecelagem, arco composto e a armadura de bronze. Até o Novo Império, os soldados egípcios não usavam armaduras. Os Iquisos também introduziram uma espada em forma de foice chamado khopesh, que passou a representar a cultura egípcia antiga. Além disso, os Iquisos introduziram novos instrumentos musicais no Egito, assim como o cultivo de uvas. Oitavo, os egípcios nativos entraram em guerra com os Iquisos para reunir o Egito. Pouco se sabe sobre a guerra entre os Iquisos e os tebanos, nativos egípcios. E o que sabemos vem de fontes pró-tebanas. A guerra começou durante a 17ª dinastia tebana, sob o domínio de Segenenretá II, cuja múmia mostra que ele morreu devido a vários golpes na cabeça de um machado projetado pelos Iquisos. Textos posteriores afirmam que a guerra começou quando o rei Iquiso Apepe, em Avares, exigiu que o faraó tebano removesse uma piscina de hipopótamo em Tebas, pois o barulho deles o mantinha acordado durante a noite. Esse texto foi obviamente concebido como uma paródia e não deve ser tomado como uma prova séria das razões do conflito. No entanto, o conflito foi apresentado como uma guerra de libertação nacional dos usurpadores Iquisos. O sucessor de Seningerretá, Kamose, iniciou uma campanha contra os Iquisos que supostamente durou 2 décadas. O sucessor de Kamoses, Amose, continuou a guerra. Por fim, Avares foi sitiada e o rei dos Iquisos teve que assinar um tratado de paz. Enquanto Manetão afirma que os Iquisos foram todos expulsos do Egito, evidências arqueológicas apontam para uma integração dos Iquisos à população egípcia nativa. Nono, os Iquisos continuam sendo um povo enigmático. O conhecimento dos Iquisos é extraído de muitos registros fragmentados, cujo lado literário é, na melhor das hipóteses, duvidoso. Os Iquisos não faziam questão de deixar para trás edifícios grandiosos e duradouros e relíquias para os arqueólogos encontrarem. Como tal, os Iquisos representam um lugar enigmático na história, excepcionalmente longa no Egito. O período dos Iquisos durou apenas 1 ou 2 séculos,
e nos milhares de anos dos faraós egípcios, isso parece um piscar de olhos. No entanto, os Iquisos deixaram uma marca indelével na cultura e na psique egípcia. De uma perspectiva, os egípcios libertaram seu país de ocupantes ilegais, talvez invasores brutais. Do outro ponto de vista, os Iquisos eram alvo de ressentimento e antagonismo xenófobos. Por centenas de anos, após o segundo período intermediário, os Iquisos continuaram a ser condenados nos registros escritos do Egito. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia sobre os Iquisos? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like no vídeo e envie um link para os seus familiares e amigos mais próximos para que eles também possam saber mais sobre os fatos enigmáticos dos Iquisos que irão surpreendê-los. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e siga-nos em todas as nossas redes sociais. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.